No programa de hoje, por que está aumentando o número de pessoas com diabetes, tanto crianças como adultos, né? A gente terminou o bloco. Aliás, a Vanessa queria dizer, gente, que o leite condensado caseiro que ela ensinou, que é facílimo de fazer, conta aí pro pessoal. Ele tem 1/3 de calorias em relação ao leite condensado comum. Então, a lata de leite condensado comum, ela tem 1.283 calorias, a lata inteira. Essa medida que eu fiz, que corresponde à lata, tem 483. A gente combina. Três vezes demais. Compensa, combina não, vale compensa. A pena, né? Vale a pena. Essa curtinha, essa contagem de carboidratos. Contagem de carboidrato é uma ferramenta nutricional. Então, o que acontece? O médico, o endocrinologista acompanhando o paciente, ele passa a relação insulina-carboidrato. Ao longo do dia, a gente tem oscilações dessa insulina, da sensibilidade da insulina. Roberta, é diferente de você comer uma maçã de manhã, comer uma maçã à noite. Então, quando falar, é diet, tem só 400 calorias. Mas eu não posso comer uma lata todo dia. Claro, não. Eu tenho que saber distribuir. Só não, né? Porque 400 calorias... É coisa para danar. Então, assim, a gente tem que distribuir. E varia pelo peso que essa pessoa está, pela idade que ela está, pelo tempo de diabetes. Então, a contagem de carboidrato é o seguinte, você vai basear uma unidade de insulina. Então, vamos pegar aqui uma insulina. Isso aqui é uma caneta de insulina. Então, aqui, ó, pra você ver como é que a agulhinha é pequenininha. E aqui eu tenho um clique. Isso é caneta nova? Essa caneta nova. Então, aqui tem uma unidade de insulina. Uma unidade, em média, o geral, ela reduz 15 gramas de carboidrato. Então, eu vou comer um pão francês. O pão francês tem 28, 30 gramas de carboidrato. Então, para um pão francês, eu preciso de usar 2 unidades. Só para... aí a pessoa fala assim, mas minha glicose está boa. Sim, mas se você vai comer, ela vai subir. Então, você já previne de que ela tem essa grande oscilação. Isso é a contagem de carboidrato. Então, um pão, quando a gente pega alimentos que têm a mesma relação, a mesma quantidade de carboidrato, uma maçã tem 12, 15 gramas. Vamos colocar tudo aqui com 15 gramas, para facilitar o entendimento, né, de uma maneira complexa. Um copo de leite, 15 gramas. Uma maçã, 15 gramas. 2 fatias de pão de forma, 15 gramas. Então, ela pode trocar. Hoje de manhã ela acordou e comeu os 3. Ela vai usar 3 unidades de insulina. Mas hoje ela estava com pressa, estava correndo, ela comeu só a maçã. Ela vai usar 1 unidade só de insulina. Então, isso que é a contagem de carboidrato. É uma ferramenta que o médico passa para o nutricionista para ela ensinar o paciente a fazer essa contagem, baseado na alimentação dela do dia a dia. Uma coisa que ajuda muito, que vocês falaram ali, que eu queria pegar de gancho, é a quantidade de fibra. Quanto mais fibra você come, você abate nessa contagem. Quer dizer, você pode comer mais carboidrato, mas não aplicar tanta insulina. Porque a insulina, se você usar muito também, você vai ter as consequências de um excesso de insulina, que é ganhar peso, ter mais hipoglicemia. Então, introduzir a fibra é uma coisa bem interessante. Ai, que legal. Não só para diabetes, para todo mundo, né? Todo mundo. Agora, e você? Porque você fala assim que tem muito mito, né? Com relação ao diabetes. Então, tem gente que fala assim, para ter filho. E você teve seus filhos e... tudo, quer dizer, é uma gravidez acompanhada, mas sem problemas maiores, né? Eu tive 2 gestações, né? Tenho um filho de 4 anos, uma menininha de 1 aninho, e fui acompanhada durante essas 2 gestações. E é porque às vezes a gente acredita que a diabética não pode engravidar. Pois é. Né? Então a gente pode engravidar sim, mas com um acompanhamento bastante rigoroso. Rigoroso, mas aí dá tudo certo, né? Como se a pessoa é diabética, se ela leva uma vida de acordo com o que tem que ser, alimentação, exercício físico, tudo, é uma vida maravilhosa, né? Quer dizer, aí não chega... Quando é que chega? Até no primeiro bloco eu te perguntei isso. Porque tem muita gente assim, tem diabetes, vou ficar cego, vou perder uma perna, vou perder um pé. Isso pode acontecer, né? Mas em que casos isso pode acontecer? O diabético tipo 1, ele só vai começar a ter complicações depois de 15 anos de doença, quando ele estiver mal controlado. Então, quanto melhor o controle, o que é esse bom controle? A gente tem um exame chamado glicohemoglobina. Esse exame pega a sua média da sua glicemia nos últimos 3 a 4 meses, que é o tempo de vida da hemoglobina. Esse valor tem que estar abaixo de 7. Hoje nós estamos sendo mais rigorosos, a Sociedade Brasileira de Diabetes, pedindo 6,5. Então, por exemplo, quando vai engravidar,
A gente é uma diabética que quer engravidar. Então, não é aquele diabetes gestacional, não, que é uma outra coisa. Que é uma coisa, um diabetes que a mulher pode ter quando está grávida. Só durante a gravidez. Só depois durante acaba. a gravidez. Outra coisa é a diabética que vai engravidar. Então, ela tem que colocar esses valores em 6,5. Então, o controle dela vai ter que ser bem mais restrito. E eu falo que a melhor paciente para a gente é a diabética grávida, que ela é muito mais cuidadosa. Eu até brinco com alguns pacientes que ela tem que engravidar todo ano, né? Porque aí fica com o controle certinho. Então, esse controle vai ser mais rigoroso, né? Durante a gestação. Então, as complicações, elas podem acontecer de uma maneira muito pequena, né? Se você tiver esse descontrole. Se a pessoa controlar tudo direitinho, fazer direitinho o dever de casa... Pode ser que ela nunca tenha complicação. Nenhuma. Pode ter 50 anos de diabetes sem nenhuma complicação. E aí, eu lembro dos primeiros programas que eu falei que às vezes o diabetes vem como uma bênção, porque ele te ajuda a controlar a sua vida. Você vai mais ao médico, você descobre outras doenças se for necessário. Você vai ter uma alimentação melhor. Saudável. Você vai saber fazer a contagem de carboidrato. Você vai aplicar insulina na hora que precisa. Você vai fazer atividade física. Quer dizer, você tem tudo para trilhar o caminho. Agora, uma coisa que eu não do bem. queria esquecer de falar no programa, Levi Marque, ele falou, gente, que é bom todo mundo ter uma carteirinha, né, dizendo que é diabético, né? Você até conta um caso de um paciente seu, o que aconteceu com ele dirigindo? É um paciente muito querido. Ele foi fazer um exame de sangue e nesse dia, sabe como é que é o laboratório muito cheio, ele foi fazer esse exame no sábado. Ele colheu o sangue, mas ele foi sozinho, ele já dirigia, e lá não tinha lanche. E como ele morava perto, ele voltou de carro e no trajeto para casa ele teve uma hipoglicemia. Então ele teve tempo de parar o carro, mas ele passou mal dentro do carro. Os policiais abordaram e, obviamente, na região que ele estava, imaginaram que fosse droga e esse acabou tendo até... foi para a delegacia, né, e até melhorar com um susto, que aí levanta a glicose pela adrenalina, né? Então é importante que ele tenha, sou diabético, numa carteira de identificação, né? Para, num caso desse, a autoridade ou a pessoa que esteja perto. Então, por isso que esse programa, igual você, é importante a gente estar levando essa informação. Porque às vezes a gente acha, fulano não está falando coisa com coisa, fulano está gaga, ou então confunde que está bêbado, né? Que está com um hálito diferente, e pode ser uma alteração da glicose. Novidades no tratamento, você trouxe aí. Você já mostrou uma canetinha, né? Mostrei a canetinha. Essa daqui é uma novidade mais antiga, que é a bomba de insulina, a bomba anterior. Aqui você coloca insulina aqui dentro, e conecta, tem um fiozinho que conecta na pele. Então ela vai injetando insulina à medida que você precisa. Essa bombinha, do outro lado, você tem um sensor que mede sua glicemia de 5 em 5 segundos e vai informando para a bomba. Então hoje nós já temos uma bombinha que ela, para crianças, na hora que ela tem hipoglicemia, que ela percebe, ela desliga a insulina sozinha. Então isso é uma novidade que é super interessante. Essa chegou no consultório semana passada, é uma bomba americana, que a gente vai tentar trazer para o Brasil, que é uma bomba que você é como um palm top e ela é descartável. Ou seja, ela é só desse tamanhozinho, Roberto. Você cola essa bombinha no braço ou na barriga e põe a insulina aqui dentro. A insulina vai sendo absorvida. Ela, na hora que você dá o start aqui no palm top, ela já levanta uma agulhinha e coloca um catéterzinho dentro do seu subcutâneo. Então você já tem aqui tudo pré-programado. Quanto que você precisa de insulina por hora? Quando você vai alimentar, você só digita quantas calorias, quantos gramas de carboidrato você comeu e injeta, e ela já vai injetando. O negócio que isso aí deve custar caro para dedéu, né? Olha, para nossa surpresa, ela vem mais em conta que as bombas que nós temos hoje em dia. Quanto que custa essas bombas aqui, hein? O povo, assim, as pessoas têm acesso? Realmente ainda nós temos bomba que vão de R$8.000 até R$14.000. Ou seja, 8 mil, só de ser 8 mil já é difícil para a maior parte da população brasileira, e mais né? o custo diário, que esses sensores a gente tem que tocar, o custo mensal, né? Vai ter um gasto aí de 850. Ou seja, quem pode é uma benção, né? É uma benção. Agora, quem não pode, vai lá no posto de saúde, pega o quê? Como é que mede? Vai pegar o medidor, né? O glicosinho, de ser distribuído pelo SUS, só o médico fazer a receita, e as insulinas, que a gente chama de análogos, que são insulinas rápidas, e tem insulinas lentas, que a gente pode pedir para o posto de saúde
E o nosso paciente mineiro recebe isso daí. Nós temos 2 minutos de programa. O que não foi falado, que você acha que tem que falar para o pessoal? Novidade tipo 2. Nós temos medicamentos que a gente pode... um medicamento que você elimina a glicose pela urina. Você impede a reabsorção da glicose. Então, você perde glicose, você perde calorias. Então, esse paciente perde sódio. Esse paciente controla a glicose, diminui o peso e diminui a pressão. É uma novidade interessante. Insulina inalada, que está saindo aí também, que está chegando no Brasil, se Deus quiser, esse ano. Agora, essa primeira que você está falando aí, muita gente vai usar para emagrecer mesmo, não? Não vai adiantar muito, não. Se ela não tiver glicose alta, você imagina, você vai perder mais e vai emagrecer mais, quanto mais alta a sua glicose. Entendi. Né? Aí a última que você falou, qual é? Insulina inalada. Em vez de você aplicar a agulha, você pode só Mas já inalar. chegou? Já, outra A gente já teve ela alguns anos atrás, hoje está vindo uma bem menorzinha, com uma acessibilidade bem maior, deve chegar até o final do ano. A melhor novidade que eu vi no congresso agora é um sensor que você prega no braço, ele dura 14 dias, você só passa um leitor óptico e vê a glicemia. Quer dizer, tá aí o fim das pontas de dedo, só de passar a gente vai conseguir. Agora, chega no final do ano. Agora, o melhor mesmo é prevenir, né? Prevenir. Quando pode ser, muitos casos podem ser, sim, alimentação, né? Não a obesidade, né? E alimentação, exercício físico. A gente roda, é sempre assim, né? Cai nesse tripé, né? Cai nesse exercício físico, alimentação. A medicação. E o quarto a gente pode falar que é a educação, né? Que é o que a gente está tentando fazer com o livro. Vamos deixar Mas assim. Quem quiser esse livro, onde que encontra, hein? Você falou que não é vendido? Exatamente. A gente está até querendo aproveitar o programa. Sim, então e para correndo. Se alguma editora puder publicar o livro para que ele possa ser vendido. Já existem pacientes querendo comprar o livro e ele foram só 500 exemplares para distribuição gratuita. Né? Tudo o que nós falamos aqui no programa tem no livro explicando. E aí eu vi, né, ilustrado, gostoso, uma linguagem fácil. Exatamente. Isso é muito bom, educação, né, gente, informação, conhecimento. Isso aí a gente precisa demais. Vou ficar 5 aí pra você, viu, Roberto? Acaba o programa. Obrigada. Quem quiser, a gente vai ficar 5. Liga pra produção, a gente dá pra vocês de presente. Gente, até terça-feira que vem ao vivo. Obrigada por tudo. Até lá. Aproveita a sua semana. Tchau, tchau.